Veja o verso 10. Então lhe disse Mica: fica comigo e ser-me por sacerdote, e a cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Mica disse: é esse mesmo. Faço qualquer... E o sacerdote: faço qualquer negócio. Presta atenção. A apostasia não leva em conta a verdade, mas o benefício. A apostasia é pragmática. Ela não importa com o que é certo, mas com o que dá certo. Eu estou fechando qualquer negócio. Então Mica faz uma proposta: fica aqui, eu te dou casa, eu te dou uma estola, te dou comida, te sustento e te dou um salário. Ele falou: maravilhoso. Ele adorou. Vamos ver a proposta. Veja só, a religião apóstata está se formando. Mica, então, no seu desejo de ter sua própria igreja, faz uma proposta. Vamos ler de novo o verso 10. Então ele disse: Mica, fica comigo e ser-me por pai sacerdote, cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita gostou da proposta. Verso 11. E consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Olha só, agora vai acontecer a ordenação. É culto pagão, seita, tem ordenação também de pastor. Veja a ordenação do sacerdote acontecendo. Verso 12. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Vocês notaram? É exatamente o que está acontecendo hoje. Essa apostasia se revela em um evangelho de conveniência. É assim. Os homens, os ímpios, a sociedade, os empresários, os jovens, os famosos, têm comichão no ouvido e não querem esse evangelho, não querem a palavra de Deus, não querem a Jesus como Senhor Salvador, não querem a verdade. E o que eles fazem? Eles procuram movimentos, eles procuram segmentos, eles procuram seitas, eles procuram pessoas, eles procuram pastores. E dizem: veja só, eu te ofereço meu púlpito. Te ofereço o púlpito, te ofereço vitrine, onde você pode manifestar seus dons e talentos. Eu te banco, te dou salário, te dou status, eu te dou autoridade, o éfode, a estola sacerdotal, eu te consagro. E em troca disso, você me abençoa, você me batiza, me diz que eu sou cristão. Porque olha lá o verso 13. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um sacerdote. O que é isso aqui? Esses homens têm coceira no ouvido e amontoam para si homens como levita, doutores segundo as suas concupiscências. Nós vamos fazer uma troca. Você prega o que a gente quer ouvir, você abençoa a gente, você batiza a gente, você põe a gente na membresia e a gente banca você, dá o púlpito para você, dá salário para você, dá destaque para você. Fechado. É o que está acontecendo hoje. Em cada esquina dessa cidade. É um acordo.
Você prega mentira, a gente faz de conta que é verdade, banca você, você não nos repreende, você não nos exorta, você não nos disciplina, você não fala do nosso pecado, em troca, e ao invés disso, você nos abençoa, você ora por nós, você unge a nós, e em troca, nós te bancamos. Fechado. Lá na Voluntários da Franca, lá não sei aonde, gente que saiu daqui, está fazendo isso. E se você não tomar cuidado, você pode fazer a mesma coisa. Eu não vou dar meu dízimo aqui, eu vou dar lá. Eu vou pegar meus bens, meus recursos, e vou investir em outro ministério. Em troca disso, Ele me abençoa, Ele fala bem dos meus filhos, das minhas filhas, Ele batiza membros da minha família, Ele serve a ceia para mim, está tudo em pecado. São ladrões como era Mica, imorais, idólatras, mas são admitidos por um falso profeta, que os bajula em troca dos seus dízimos, das suas ofertas, do seu patrocínio. É o que está acontecendo nessa passagem. Em troca você me abençoa. E Mica estava lá. Agora sei que o Senhor vai me abençoar, porque tem um levita por sacerdote. E assim o culto pagão está completo. O culto apóstata está completo. A igreja feita pelo próprio Mica está completa. Vocês não temem isso, não? Essas pessoas que ficam trocando de igreja, essas pessoas que se envolvem, se integram a qualquer uma dessas agremiações, essas igrejas sem história, sem eira nem beira, sem pé nem cabeça, por quê? Porque tudo que elas querem me abençoa. Em troca, eu te patrocino. Se você soubesse o quanto isso aqui é mais frequente e maior número do que você imagina, você não tem ideia. E qual é a consequência da igreja apóstata, do culto idólatra, do culto pessoal, da igreja pessoal? Como eu já disse novamente, qual a consequência? Idolatria, porque ela não fez só um Deus. Olha lá, verso 5. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses e ídolos do lar, e consagrou, e ídolos do lar. Eles criaram vários deuses. Gente, esses locais estão promovendo um culto pagão a céu aberto. O que mais? Idolatria, a consequência desses ministérios ou dessa corrupção moral. Veja, por exemplo, não tem só o fato de Mica ser ladrão, mas a mãe dele era uma mulher avarenta, porque ela disse que tinha amaldiçoado quem pegou o dinheiro dela, jogou praga. E segundo, ela diz, por exemplo, que tinha consagrado o dinheiro ao Senhor. Olha só, verso 3, de minha mão dedica esse dinheiro ao Senhor. Quantos ciclos de prata eram? 1.100. E ela disse que tinha dedicado a Deus, mas na hora de dar, o texto diz que ela só dá 200. Verso 4, porém, ele restituiu o dinheiro de sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata. Era uma mentirosa, avarenta, gananciosa. Veja só. E é o que nós estamos vendo. O que esses cultos promovem é gente corrupta. Essas igrejas estão lotadas de gente
sem conversão, envolvida em escândalos de adultério, de fornicação, de prostituição, de uso de álcool, de violência doméstica, de fraude de notas fiscais, de olerites, uma série de parafernália. Por quê? Porque esse tipo de gente se apostatou. Eles não creem em Jesus. Eles não creem na Bíblia. Eles não têm o Espírito Santo, eles não são salvos. E a doutrina torta se mostra numa vida torta. É a consequência. Você não vê esses líderes de seitas, vira e mexe, os jornais noticiam os escândalos que estão envolvidos. Você não vê membros dessas seitas. Você não convive com alguns deles, veja a situação jurídica deles na cidade, veja a situação moral deles, veja a família deles. A apostasia produz corrupção moral, desvio de caráter. Isso pode acontecer não só no coletivo, mas no individual. Gente que esteve conosco. Ou igrejas, agremiações que foram históricas e que se afundaram hoje em pragmatismo, sincretismo, e estão cultuando um outro Deus, como esse indivíduo de São Paulo, que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, e que agora como pode um pai deixar seus filhos queimando no inferno, ou seja, o inferno não seria compatível com o amor de Deus. Primeiro que Deus não vai deixar nenhum dos seus filhos queimar no inferno, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, as quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os filhos de Deus estarão salvos. Não irão ao inferno. E segundo, se um juiz por acaso fosse julgar um condenado, e esse condenado fosse o seu filho, ele não levaria em conta o grau de relação que ele teria com o indivíduo. Mas ele julgaria conforme a justiça e a lei. E ele teria que ser punido, sendo filho dele ou não. Deus julga segundo a reta justiça. Portanto, o inferno é justo. Agora, qual é a causa disso tudo? Que nós estamos vendo aí, desse ecumenismo. A pessoa entra, sai de uma igreja e nem sabe mais o que está certo, o que é errado, o que está cantando, o que está pregando, o que é ungido, o que não é, não sabe mais, está se perdendo a característica, a igreja do Senhor, está se moldando as paixões do mundo e esse ecumenismo e dando a mão para todo mundo, vamos todo mundo andar com todo mundo. Blasfêmia. O problema do cristianismo, sabe qual que é? O exclusivismo. Se você tirar o exclusivismo, você não tem mais cristianismo. Jesus disse, eu sou o caminho, o artigo definido, o, é o único. Se ele tivesse usado o artigo indefinido, eu sou um dos muitos, aí haveria chance para o ecumenismo. Mas quando ele fala, eu sou o, ele mostra que a nossa fé é exclusiva. Qual a causa? Verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Duas coisas aqui são a causa da apostasia. Duas coisas. Primeiro, o abandono das Escrituras. Quando as Escrituras passam a não reger mais a vida de um homem, ou reger o púlpito de uma igreja, quando a Bíblia passa a não ser mais suficiente de Gênesis e Apocalipse, vai acontecer toda sorte de desvio doutrinário, teológico e moral, vai haver apostasia. Israel deixou, não havia mais consulta à lei, eles faziam o que parecia reto aos seus olhos. É quando se deixa a palavra e vai fazer uso de novas revelações, sonhos, visões, adivinhações, ou documentos de mulheres, de profetisas, de homens, visões, palavras de anjos, ou de líderes que dizem ter uma revelação dada por Deus e afastam-se das Escrituras para seguir essas fábulas. Acontece a apostasia.
E é isso que tem acontecido. Ou a Bíblia não é a única regra de fé e prática nas igrejas, ou ela não é suficiente, é ela, e eu tenho que acrescentar, adicionar outra coisa a ela. Isso nós estamos vendo em território nacional, por isso está essa apostasia generalizada. E o segundo, causa, deixar as tradições. Deixar as tradições. Só havia um local de culto nessa época aqui. Na época dos juízes, o local de culto era em Siló, onde estava a Arca da Aliança. E é lá que Deus tinha que ser adorado. Não havia permissão para fazer um culto particular dentro de casa. Deixou as tradições. E segundo, o levita, o sacerdócio vinha da linhagem de Levi, era levítico. Só que o sacerdócio era feito publicamente, no local público, e não de forma particular. Tanto o levita como Mica deixaram as tradições, deixaram a lei de Moisés, deixaram a história. Por que a apostasia acontece? Quando nós deixamos a confessionalidade. Temos documentos, temos confissão de fé. Quando esquecemos da história, a verdade não nasceu conosco, nem vai morrer conosco. Quando você cria uma doutrina, uma igreja baseado só no que você pensa, você vai cair em apostasia. Eu não posso pensar diferente de Paulo, eu não posso pensar diferente de João, eu não posso pensar diferente de Policarpo, eu não posso pensar diferente de Irineu, eu não posso pensar diferente de Agostinho, eu não posso pensar diferente de Lutero, eu não posso pensar diferente de tantos outros reformadores, até os dias de hoje. Agora esses homens dizem ter uma revelação que só eles tiveram e mais ninguém. Eles ensinam doutrina que só eles ensinam e mais ninguém. Quando você deixa as tradições e quando você joga no lixo 2000 anos de história da igreja, você fica sectário. Essa foi a causa. Deixar as escrituras e a tradição. Geralmente o apóstata, sabe em que ele crê? Nele mesmo. Sabe que comentário bíblico ele lê? O que ele faz. Sabe qual é a hermenêutica que ele faz? A baseada nas convicções dele. Solução. Agora olha só, vamos ver se o Ivan Carrara vai concordar comigo. Você sabe quem senta no fundão geralmente é os alunos mais difíceis, né? Será que o mesmo se aplica a Vossa Excelência? Senta lá por causa do ar-condicionado. Preste atenção. Tanto a causa como a solução no verso 6. Qual a saída? Verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Sabe por que aquilo ficou daquele jeito, Ivan? Por que a apostasia avançou, alastrou? Perda de referência. Josué havia morrido. Não havia uma referência doutrinária, bíblica, uma referência sólida, onde o mal se inibia. Por não haver essa liderança, por não haver essa referência, o mal proliferou, não havia autoridade, não havia uma voz profética, não havia uma referência que inibisse os hereges, os apóstatas, e servisse como referencial bíblico e doutrinário. Hoje é a mesma coisa. Apesar de termos boa teologia, o mal está se propagando porque falta de referências. Homens que se calam diante do erro, pastores que omitem a verdade, que não querem denúncia, que não querem
deflagrar o erro, porque vão perder seguidores, vão perder convites, vão perder status, vão perder mídia. Então, enquanto esses pastores bíblicos se omitem, se calam, enquanto eles não servem de referência, de padrão, os falsos mestres sentem a vontade para proliferar o engano. Deus precisa levantar homens de Deus, homens que não temam o mal, pregadores poderosos, profetas, que proclamem no púlpito a verdade e denunciem o erro. Então as igrejas, os seminaristas, os novos convertidos, as pequenas igrejas terão referências, referência de doutrina, referência de eclesiologia, referência de pregação, referência de piedade. Verão homens, verão modelos de pastores, de igrejas bíblicas, e ficarão tanto inibidos de proliferar o erro, quanto serão fortalecidos para não cair e se desviar da verdade, como terão referências da verdade. É isso que a igreja precisa. Pregadores fiéis, pastores fiéis, mulheres fiéis. E então, a mesma fator se aplica para duas verdades. A falta disso causou apostasia em Israel, e a presença disso recuperaria a nação. Nos nossos dias, a mesma coisa. A falta dessas referências e a presença delas vai ser a solução. Vamos fechar os olhos, vamos orar.